Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um mês na certeza de que Deus não nos abandonou, que Deus tem nos fortalecido, que Deus tem nos amparado, preparados para a nossa meditação diária, orando em família, de posse do nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma e sabedoria, nos aproxima de Deus. E a minha sugestão particular, aquele café bem quentinho. Orando em família. O tema do nosso devocional, quem pode arbitrar esta peleia? Leitura bíblica, livro de Jó, capítulo 8 a 10, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 e Hebreus 9, versículos 11 a 15. No livro de Jó, capítulo 8, versículo 10, a palavra diz: Primeira fala de Bildade. Busque a Deus. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: Até quando você falará estas coisas? E até quando as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Mas se você buscar a Deus e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso, se você for puro e reto, ele, sem demora, despertará para ajudá-lo e restaurará a justiça da sua morada. O seu primeiro estado parecerá pequeno comparado com a grandeza do seu último estado. A esperança dos ímpios perecerá. Por favor, pergunte agora aos que são de gerações passadas e atente para a experiência dos pais deles. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, pois os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Será que os pais não o ensinarão falando com você? Será que do próprio entendimento não proferirão estas palavras? Pode o papiro crescer fora do pântano? Ou cresce o junco sem água? Quando estão verdes e ainda não foram colhidos, secam antes de qualquer outra erva. São assim as veredas de todos os que se esquecem de Deus, e a esperança dos ímpios perecerá. A sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. Ele se encosta em sua casa, mas ela não resiste. Agarra-se a ela, mas ela não fica em pé. Ele é viçoso diante do sol, e os seus renovos se espalham pelo jardim. As suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas se o arrancam do seu lugar, este o negará dizendo: Eu nunca vi você. Eis no que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma os malfeitores pela mão. Ele encherá sua boca de riso e os seus lábios de alegria. Os que o odeiam se cobrirão de vergonha, e a tenda dos ímpios não subsistirá. Resposta de Jó: Quem ousa desafiar a Deus? Então Jó respondeu: Na verdade sei que assim é, porque como pode o mortal ser justo diante de Deus? Se quiser discutir com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem ousou desafiá-lo e sobreviveu? Ele é quem remove os montes sem que saibam, que na sua ira ele os transtorna. Deus remove a terra do seu lugar e faz as suas colunas estremecerem. Ele dá uma ordem ao sol e este não sai, e sela as estrelas. Sozinho ele estende os céus e anda sobre as costas do mar. Ele fez a ursa maior, o Órion, o sete estrelo e as constelações do sul. Deus faz coisas grandes e insondáveis, e maravilhas que não se podem enumerar. Eis que ele passa por mim e não o vejo, segue diante de mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa, quem o pode impedir? Quem lhe dirá, o que estás fazendo?
Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se curvam os ajudantes do monstro Raabe. Sou justo e íntegro. Como então poderei eu responder a ele? Como escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz. Ainda que eu o chamasse e ele me respondesse, nem por isso eu creria que ele deu ouvidos à minha voz, porque me esmaga com uma tempestade e, sem motivo, multiplica as minhas feridas. Não me permite respirar, porque me enche de amargura. Se é uma questão de força, ele é forte. Se é uma questão de justiça, ele dirá: quem pode me intimar? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, ela me declarará culpado. Eu sou íntegro, mas não me importo comigo, não faço caso da minha vida. Para mim é tudo a mesma coisa. Por isso digo: ele destrói tanto os íntegros como os perversos. Se um flagelo mata de repente, ele rirá do desespero dos inocentes. A terra está entregue nas mãos dos ímpios e Deus ainda cobre o rosto dos juízes. Se ele não é o causador disso, quem seria? Deus não me considerará inocente. Os meus dias são mais velozes do que um corredor. Fogem sem ter visto a felicidade. Passam como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser: vou esquecer a minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que não me considerarás inocente. Eu serei condenado, porque, pois, trabalho em vão. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no lodo e as minhas próprias roupas terão nojo de mim. Porque ele não é ser humano como eu a quem eu responda se formos juntos ao tribunal. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós dois. Que ele tire a sua vara de cima de mim e que o seu terror não me amedronte. Então falarei sem o temer. Do contrário, eu não estaria em mim. Darei livre curso à minha queixa. Estou cansado de viver. Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Pedirei a Deus: não me condenes. Faze-me saber o que tens contra mim. Será que tens prazer em me oprimir, em rejeitar a obra das tuas mãos e em favorecer o conselho dos ímpios? Por acaso tens olhos de gente? Ou vês tu como vê uma pessoa? São os teus dias como os dias de um mortal? Ou são os teus anos como os anos de um ser humano, para te informares da minha iniquidade e indagares o meu pecado? Bem sabes que eu não sou culpado. Todavia não há ninguém que possa me livrar da tua mão. Vais reduzir-me a pó? As tuas mãos me plasmaram e me fizeram, porém agora queres destruir-me. Lembra-te de que me formaste como em barro, e agora queres reduzir-me a pó? Por acaso não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me teceste. Tu me deste vida e bondade, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Mas ocultaste estas coisas no teu coração. E agora sei que este era o teu plano. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for iníquo, ai de mim. E se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou envergonhado e olho para a minha miséria. Porque se levanto a cabeça, tu me caças como um leão feroz e de novo revelas o teu poder maravilhoso contra mim. Renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Ó Deus, deixa-me em paz. Por que me tiraste do ventre de minha mãe?
Eu deveria ter morrido antes que um olho me visse. Teria sido como alguém que nunca existiu e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me em paz, para que, por um pouco, eu tome alento antes que eu vá para o lugar do qual não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de escuridão, de trevas profundas, terra da sombra da morte, do caos, onde a própria luz é como a escuridão. E em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, a palavra diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. E no livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 11 a 15, a palavra diz: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes ou de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. E o versículo base para o nosso devocional encontra-se no livro de Jó, capítulo 9, versículos 33 e 34. A palavra diz: não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós dois, que ele tire a sua vara de cima de mim e que o seu terror não me amedronte. Graças a Deus. Quem pode arbitrar esta peleia? Preste atenção. O segundo amigo foi mais enfático na sua repreensão. Até quando você falará estas coisas? E até quando as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Será que Deus pervertiria o direito? Será que o Todo-Poderoso pervertiria a justiça? Capítulo 8, versículos 2 e 3. Bildade argumentou que o Criador não pune alguém por engano, por isso insistiu em que Jó arrependesse e buscasse o perdão de Deus. Jó sabia que aquilo que o amigo disse era verdade e entrou em um louvor à grandeza e à soberania do Criador. Mas justamente diante dessa grandeza divina, Jó não entendia o sofrimento e transitoriedade da vida. Ele perguntou: por que me tiraste do ventre de minha mãe? Eu deveria ter morrido antes que um olho me visse. Teria sido como alguém que nunca existiu e já do ventre teria sido levado à sepultura. Capítulo 10, versículos 18 e 19. A teologia da prosperidade do amigo. Se você for piedoso, Deus o abençoará. Se ele o pune, é porque pecou. Não respondeu à angústia de Jó. Se um flagelo, uma catástrofe, mata de repente, ele rirá do desespero dos inocentes. Capítulo 9, versículo 23. Duas perguntas para meditarmos. Por que sofrimento e finitude afetam do mesmo modo o crente e o descrente? Por que Deus não poupa o justo? Jó teve vontade de questionar Deus, mas ele não é um ser humano como eu, a quem eu responda. Se formos juntos ao tribunal, capítulo 9, versículo 32. Em um suspiro, Jó desejou que alguém pudesse ser o mediador entre ele e Deus. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós dois. Que ele tire a sua vara de cima de mim e que o seu terror não me amedronte. Capítulo 9, versículos 33 e 34.
Que as palavras de hoje toquem em vossos corações para a honra e a glória do Senhor. Antes da nossa oração, humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, sim, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomendem, compartilhe ao máximo nas suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas, edificadas, transformadas, saradas, curadas, sobretudo nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito, Senhor meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor nosso Deus, que enviou Jesus para sofrer toda a injustiça do mundo e se tornou mediador entre nós e Deus. Muito obrigado, Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia. Muito obrigado pelo seu amor contínuo para conosco. Muito obrigado por proteger as nossas famílias, nossos filhos, cônjuges queridos. Somente o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Somente o Senhor tem o poder de julgar e subjugar. Só o Senhor é aquele que abre ou fecha a porta. Só o Senhor que tem poder para restabelecer o caído, restabelecer o pecador. Muitíssimo obrigado, Pai, por afastar de nós os falsos juízes, os julgadores, os acusadores. Muito obrigado por nos conceder a confiança de estarmos aqui mais um dia louvando e glorificando o seu santo nome, em concordância com tudo que falamos e acreditamos e estudamos na autoridade de Jesus. Amém e graças a Deus.